CPI montada com os piores representantes da história do Senado brasileiro. Estes, ostentando santidade e bondade, se apresentam ao país como super-heróis e salvadores da pátria. O sistema corrupto não se cansa. A todo custo inventam narrativas e fazem com que o melhor presidente da história deste país seja impedido de governar. Estão todos em desespero de causa. De olho em 2022, eles não dormem. Sabem que Jair Bolsonaro é imbatível e será reeleito. O sistema político brasileiro é insano. É bem mais podre do que vocês imaginam. Senadores estão sendo pressionados por outras instituições, além de grupos ligados a grandes empresas e também à imprensa, para que encontre um abismo e depois empurrar o presidente abaixo. Querem roubar mais, querem manter nosso país em decadência. Esses elementos roubam e não se cansam, mesmo sabendo que não terão vida suficiente para gastar tanto dinheiro, mas a ganância é doentia e maligna. Querem continuar a vender nosso país a outras nações. São uma organização criminosa, com um projeto destruidor. São demolidores de reputação, são demolidores de famílias, são demolidores dos bons costumes, são demolidores de nossas tradições. São treinados para implementar o comunismo aqui em nossa nação. Vejam bem, uma CPI montada com os piores representantes da história do Senado brasileiro, com o objetivo, segundo eles, de investigar o governo Bolsonaro. Estes, ostentando santidade e bondade, se apresentam ao país como super-heróis e salvadores da pátria. Friamente, de forma calculada, esses indivíduos zombam do povo brasileiro, utilizando de milhares de brasileiros mortos por uma pandemia, que ninguém assume de onde veio e que se combate apenas com essa tal vacina. Esses senhores compreendem bem, perfeitamente, o que é o bem e o mal, sabem como e quando violar o código moral, com o único propósito de derrubar o presidente. Estes elementos são possuídos por uma hipocrisia fenomenal. A total ausência de escrúpulo moral desses senhores é tão grande que muitos passam mal ao vê-los pela TV Senado. O presidente da CPI se chama Omar Aziz. Esse Omar foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal chamado de Maus Caminhos. O objetivo principal da investigação é o desvio de cerca de 260 milhões de verbas públicas da saúde. Eu disse 260 milhões de reais. Dinheiro público, dinheiro do consumidor para a saúde, por meio de contratos milionários firmados com o governo do estado do Amazonas. Em 2019, Nejmi Aziz, esposa desse Omar, e seus 3 irmãos foram presos preventivamente pela Polícia Federal. Todos são alvos da operação intitulada de Vertex pela Polícia Federal, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uma organização criminosa. Aquele tal de Renan Calheiros, réu, é multi-investigado. O mais corrupto do grupo é relator, mas representa tudo aquilo que o Brasil não quer. É o corrupto nato lá no parlamento. Desafiá-lo é desafiar as forças ocultas que manipulam os cordéis da República. Este senhor esteve presente em praticamente todos os governos desde 1982. São dezenas de investigações abertas no Supremo Tribunal Federal contra esse sujeito. Vamos então compreender o que se passa. Os ministros do STF só podem ser afastados através de um pedido de impeachment. Compete ao Senado Federal processá-los e julgá-los em crimes de responsabilidade.
Até hoje não há, entretanto, casos em que o Senado brasileiro tenha processado um ministro sequer do STF por crimes de responsabilidade. Já os senadores só podem ser julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, senadores dependurados no STF e os ministros do STF dependurados no Senado. Resumindo, segura minha onda daí, que eu seguro a sua onda daqui. Compreendem bem? O medo deles de Bolsonaro vencer em 2022 é muito grande. No próximo mandato, Bolsonaro poderá indicar mais 4 ministros, 4 ou 5 ministros do STF. E tem mais, certamente o povo não irá mais reeleger corruptos lá no Senado. Já existe uma lista sendo divulgada com o nome de todos os bandidos políticos, ou seja, são senadores e deputados que jamais poderão fazer parte da política brasileira. Muitos deles irão presos depois de 2022. Resultado: os novos senadores, alinhados com o bem do povo e para o bem da nação, irão pautar os pedidos de impeachment de todos os ministros do STF. Ou seja, eles vivem um drama, aquele dilema de que não consegue mais dormir. Se Bolsonaro ganhar em 2022, vai ser assim: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por isso eu sempre digo aqui em meu canal, somente nós, povo brasileiro, podemos mudar os rumos deste país. Podemos parar esse Brasil se quisermos. Temos que impor nossos direitos estabelecidos na Constituição. Eu sou Ronaldo Moscou, criador do canal Caderno Federal no YouTube. Siga-me neste canal. Juntos podemos mudar este país. Muito obrigado pela atenção.